Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Nosso motivo de grande alegria, estamos aqui novamente para meditar na palavra de Deus. Vamos ter a Bíblia, irmãos? Gênesis capítulo 6, vamos estudar sobre Noé nessa noite. Um personagem muito forte na palavra de Deus. É importante nós conhecermos um pouco da história deste homem, que se não fosse ele também, creio eu, Deus até poderia levantar outro, mas se não fosse ele, eu creio que a maioria de nós não estaríamos aqui. Se não fosse o testemunho e a fé desse homem chamado Noé. Deus, quando criou os céus e a terra, em Gênesis capítulo 1 e 2, existia o arco-íris, irmãos? Não. E nós vamos ver quando passou a existir o arco-íris. Foi a aliança de Deus com Noé. Quando Deus cria o homem, a terra havia espinhos? Não. Foi no pecado de Adão e Eva, que Deus disse: o suor do teu rosto comerás o teu pão, e a terra produzirá espinhos. E a mulher passaria a ter filhos com dores. Então acreditamos que ela já tinha filhos, e depois do pecado ela ia com dores gerar filhos. É interessante a Bíblia. Não se aprofunda muito nesses assuntos, mas é mistério de Deus, amém? Amém. Deus fez questão de não nos revelar tudo, porque para mostrar que Ele é Deus. Porque se Ele revelasse tudo a nós, e se nós soubéssemos tudo de Deus, Ele não seria Deus. Deuteronômio 29 diz que as coisas encobertas pertencem a Deus, e as reveladas, as que estão na Bíblia, pertencem a nós, os filhos dos homens. Então, vamos meditar nesta noite um pouco sobre a história de Noé. Gênesis capítulo 6, irmãos acharam bem? Diz assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus entraram a filhos dos homens, e deram geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os valentes de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 6 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gopher, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás 300 côvados no comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, e farás andares baixos, segundo e terceiro. Porque eis que eu estava um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que é espírito de vida. Debaixo dos céus, tudo que há na terra expirará, morrerá. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Estarás na arca tu e teus filhos, e a tua mulher, e a mulher de teus filhos. Versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7, verso 1.
Depois disse o Senhor a Noé: eis a tua e toda a tua casa na água, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 5 e 6 para terminar. E fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé na idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos por essa palavra, Senhor. Que o Senhor possa falar em nossos corações pela tua preciosa palavra. Fala no íntimo do nosso ser, da nossa alma, e que nós possamos aprender como é, Senhor. Um homem de Deus, um homem justo, um homem reto, temente ao Senhor. Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O dilúvio, irmãos, ele é comprovado não somente pela Bíblia, mas todas as culturas do mundo antigo escreveram livros ou nas suas histórias, eles relatam sobre o dilúvio universal, o dilúvio global, a qual toda a terra ficou debaixo da água. Todas as culturas antigas. E vemos o porquê que Deus tomou essa iniciativa, essa atitude de acabar com tudo, de destruir com tudo. Porque o Senhor, numa linguagem humana para nós entendermos, se arrependeu. Se arrependeu de ter feito o homem. Se Deus já sabia que o homem ia cair. Então é uma linguagem para nós entendermos. Não significa que Deus se arrepende, porque Deus não é para que minta nem filho do homem para que se arrependa. Quando está dizendo Deus se arrependeu, está dizendo Deus se entristeceu, Deus se magoou, Deus não estava mais contente com a humanidade que estava em pecado. Deus tinha se entristecido com o homem, Deus tinha se entristecido com as atitudes do homem, que era má continuamente. No versículo 5 diz: o Senhor Deus olhou do céu e viu que todos os homens, a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era má continuamente, era má, era perversa. A terra tinha se corrompido. Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que os filhos dos homens saíram com as filhas e houve ali gigantes, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e geraram gigantes. Aqui há dois tipos de interpretações, de teorias. Não posso afirmar nem que uma é verdadeira nem que é outra. São teorias. A primeira teoria, os teólogos dizem que os filhos de Deus eram descendência de Sete. E a segunda teoria, que é o que eu creio, e respeito ao qual os irmãos creem, é que esses filhos de Deus eram anjos de Deus que não guardaram o seu principado e desceram a terra e contaminaram a terra, formando uma geração de gigantes, uma geração que Deus teve que desarraigar da face da terra. Lá no livro de Judas, ele fala sobre isso. Ele fala sobre Enoque, que profetizou, baseado no apócrifo do livro de Enoque, e fala sobre anjos que vieram à terra e não guardaram o seu estado principal. Deus os condenou e os amarrou nas prisões eternas. Esses anjos que diz a Bíblia que estão presos no livro do Apocalipse, que serão liberados, alguns teólogos creem que são esses anjos de Gênesis capítulo 6, que não guardaram o seu principado. Pois a expressão Filho de Deus é uma expressão dada aos anjos. Em Jó capítulo 1, diz: viu os filhos de Deus se apresentar ao Senhor e Satanás veio no meio deles. Essa interpretação, decorrer dos séculos da igreja, foi negligenciada por causa de Mateus 22, a qual Jesus disse que os anjos não casam e não dão sem casamento. É uma realidade. A Bíblia diz que os anjos não casam e não dão sem casamento. Os anjos santos, os anjos de Deus. Mas não está dizendo que os demônios, os anjos caídos, os anjos que foram expulsos do céu, não podem ter tal contato. Pois eu já li relatos, irmãos, de livros de ex-satanistas, a qual os demônios incorporam as pessoas e elas têm rituais de fertilidade. Por que que Deus condena os homens a não se misturarem com a terra de Canaã? Quando ele diz aos hebreus: quando vocês entrarem naquela terra, acaba com tudo, porque aquela terra era promíscua. Eles faziam rituais de fertilidade, adoravam deuses, sacrificavam pessoas a Moloque, tinham relações com pessoas incorporadas por demônios. E se você for na macumbaria, que é o grau mais leve de tudo isso, que nós temos acesso,
as pessoas incorporam o demônio, comem, bebem, fumam, porque o demônio não tem um corpo, ele perdeu o seu corpo quando ele caiu do céu, então ele se aposta do corpo. Então não sei como foi, se esses anjos, se esses demônios caíram, se apostaram do corpo, ou se eles tomaram a aparência física, só sei que houve uma desgraça na terra, e Deus teve que mandar o dilúvio. Deus teve que acabar com aquela palhaçada, mandando dilúvio. Só que Deus procura. Quando a Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores, Deus procura que nessa terra não é em vão, irmãos. Deus só não destruiu o mundo por causa deste homem. Sodoma e Gomorra. Se houvesse ali justos, Deus não teria destruído Sodoma e Gomorra. Tanto que Abraão, ele intercede por Sodoma e Gomorra. Só que ele começa a procurar e não acha nenhum justo. Só é salvo Ló e a sua família. Porque Deus procura pessoas justas, retas, que andam na presença dele. Se a Bíblia diz que não há um justo sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a mesma Bíblia também diz que tem homens que são justos aos olhos de Deus. Jó, Noé, vemos tantos homens, e no Novo Testamento também diz a oração do justo pode muito seus efeitos. Então há pessoas justas. Justas não no sentido de ser pessoas perfeitas, pessoas que não têm nenhuma falha no pecado, mas há pessoas que têm um coração reto, um coração sincero, um coração justo diante de Deus. E é essas pessoas que ele procura. Quando ele foi de um rei em Israel, ele procurou um homem justo segundo o seu coração, que era Davi. Então Deus procura pessoas assim. O mundo estava se corrompendo. E Deus chama Noé. E lhe dá uma tarefa. Noé, você vai construir uma arca de madeira, vai defumar ela, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. Você vai construir uma arca. Agora, irmãos, a gente acha que essa tarefa de Noé foi fácil, construir uma arca de madeira? Só para os irmãos terem uma noção. Essa arca era de 3 andares, tinha 150 metros de comprimento. 150 metros daqui na igreja até onde nós estamos? Até outro quarteirão quase, né? 150 metros de comprimento, eu não tenho muita noção disso. 22,5 metros de largura. Quem é perder, se tivesse algum aqui, poderíamos informar melhor. A altura dessa arca, 13,5 metros. Mais alto que o poste, né? Bem mais alto que o poste. Uma arca gigantesca, irmãos. A qual Noé e seus filhos, também a Bíblia não estipula um valor correto. Alguns dizem que foi 120 anos, alguns dizem que foi 100, outros não dizem nada porque não há clareza no texto bíblico de quantos anos demorou. Eu sei que foi mais de 50 anos, no mínimo foi, para construir uma arca daquela. Pois eles não tinham engenheiro, não tinham ferramentas como tem hoje, e eles construíram uma arca. Eu fico uns 120 anos. O pastor fica nos 120 anos. E construíram aquela arca gigantesca. Um barco gigantesco. Quem aqui já assistiu o filme do Titanic? Titanic. Engraçado do Titanic. Titanic afundou, né? Um bloco de gelo afundou ele. A arca de Deus, 40 dias, 40 noites com uma chuva torrencial, com vendavais, cheio de animais de todas as espécies, como Noé com a família ali. Depois ficou quase um ano flutuando sobre as águas, até as águas minguarem. Não aconteceu nada com ela. Não tombou nenhum tronco, nenhum morto, em nenhuma montanha. Pelo contrário, quando a água baixou, ela parou certinho no Monte Ararat, ali para depois Noé sair com a sua família. O Titanic foi construído por grandes homens, homens bons, inteligentes, por máquinas. A arca de Noé foi construída por homens ali simples. Creio que não era um lavrador de terra, um homem simples, da fazenda. E Deus deu a ele sabedoria para construir aquele barco. O que nós aprendemos com isso, irmãos? A tarefa que Deus nos dá, por mais difícil que seja ela de ser realizada, se Ele nos deu esse fardo, essa cruz, nós temos total capacidade para carregá-la para a glória de Deus, irmãos. Se você tem passado por essa adversidade, por essa luta, Deus vai te dar capacidade para vencer também, como deu a Noé. O Titanic,
o capitão e as pessoas disseram, nem Deus afunda esse navio. Isso não é coisa do filme, não, isso é coisa histórica, falaram realmente isso. Nem Deus afunda esse navio. Para que foram falar isso, irmãos? Para que foram mexer com quem está quieto? Meu Deus. Deus disse assim, olha, não vai ser nem eu, não vou fazer nada. Eu vou deixar a simples natureza que eu criei. Só um bloquinho de gelo ali, uma pedra vai afundar. E não vai afundar rápido, você vai fazer um rasguinho ali, o necessário para a água invadir os compartimentos, ele vai afundar e vai quebrar no meio, e vai afundar e ser lançado no mar de crescimento. Então, queridos, por mais que o mundo seja atrativo, é um Titanic, todos querem estar nele, porque é a moda, é a cultura, é bonito, é luxuoso. Pode ter certeza, quando o juízo de Deus chegar, o Titanic vai afundar, abaixando a água. Porque quem está no comando dele não é Jesus, é Satanás, é o homem carnal, é o mundo. Mas a arca de Deus, se você estiver dentro dela, para chover fogo no céu, ela não vai se queimar, o fogo não vai consumir, a água não vai derrotar, porque quem está dentro dessa arca é o Deus Todo-Poderoso guardando os seus filhos. Só uma introdução para os irmãos entenderem a diferença da arca de Deus para o navio dos homens, o Titanic. Os navios de guerra que as pessoas fazem, que os soldados, os generais dos exércitos dos países fazem, eles são baseados na dimensão da arca, em proporções menores. Por quê? Porque é uma proporção difícil de afundar, se torna um navio quase que indestrutível. É a mesma coisa eu pegar um carro. Esse carro tem 10 metros, 5 de comprimento, 10 de altura, eu deixar ele pelo tamanho da metade. É exatamente isso que os exércitos fazem. Eles catam essa dimensão da arca em metros, transformam ela numa dimensão menor e fazem um barco semelhante ao Titanic. Fazem um barco semelhante à arca e se torna um barco de guerra difícil de ser derrubado. Outra coisa interessante nesse texto é que Deus deu uma medida para nós. Deus deu uma medida. Não é que eu deveria dar a opinião dele. Não deveria falar, Senhor, eu acho que está muito grande esse barco. Eu vou fazer menor. Não, Senhor, eu acho que é muito animal. Vou ter que fazer um pouquinho maior. Ah, não, Senhor, o Senhor falou 3 andares, vou fazer 4. Ah, o Senhor falou fazer uma janela, vou fazer 2. Não. Nós lemos aqui. Noé fez conforme tudo o que o Senhor mandou. Mateus capítulo 5, Jesus diz que todo escriba versado na lei que ensina todos os mandamentos de Deus será chamado grande no reino dos céus. Mas aquele que não ensina todos os mandamentos de Deus será chamado menor no reino dos céus. Apocalipse 22 vai falar a mesma coisa. Quem acrescentar terá acréscimo das maldições do Apocalipse. Quem tirar, terá diminuído as bênçãos dele na Nova Jerusalém. Não acrescentar, não diminuir. Não aumentar, nem omitir. Mas ficar conforme Deus mandou nós fazer. Não sair daquilo que está escrito. Deus é minucioso. Deus deu detalhes, deu cumprimento certinho para que Noé fizesse. E o que acontece com a nossa geração hoje, nós queremos dizer para Deus que queremos fazer do nosso jeito, da nossa vontade, conforme nós queremos. Por isso o nosso barco afunda. Por isso quando vem a chuva, a tempestade, a nossa casa cai. Porque está na areia, não está baseado na rocha das palavras de Deus que suporta dilúvio, terremoto, furacão, tornado, tsunami, chuva de fogo. Aleluia! Edifica a sua vida hoje nas rochas da palavra de Deus. Edifica a sua vida hoje conforme tudo o que o Senhor mandar. Você faça para a glória de Deus. Faça, obedeça. Não quero dar palpites a Deus. Senhor, não tem conselheiros. Nós não somos conselheiros de Deus. Nós somos servos de Deus. Temos que obedecer a Deus. Não queremos que dar palpite ou opinião ao Deus dos céus ou inventar regras humanas para acrescentar elas à Bíblia, achando que fazendo isso vamos agradar a Deus. E é isso que a nossa geração faz hoje. Ela pega a Bíblia, não sabe interpretar, não quer entender a palavra, inventa mais um monte de regra, um monte de desculpa para continuar no farisaísmo, na libertinagem, no pecado ou na hipocrisia, e não fica somente naquilo que está escrito e acaba entrando em maldição espiritual. Então faça conforme Deus te mandou. Deus já deu centímetros,
como o cristão deve andar, deve ser. Deus já deu cumprimento da onde o cristão deve ir, da onde o cristão deve ir. Deus já deu altura da onde o cristão deve pensar e o que ele não deve pensar. Então fique na ordem de Deus, nos cômodos que Deus estabeleceu na sua vida, nas medidas que Deus estabeleceu na sua vida, Noé. Fica nelas, porque quando a coisa apertar, você vai estar protegido, vai estar salvo e vai estar tudo alto. Da onde virá o teu socorro, virá do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Fica na palavra de Deus. Fica aonde Deus te mandou. 1 Pedro, 3º capítulo. Vamos ver alguns versículos da Bíblia que falam sobre Noé. Agora, para depois nós finalizarmos de volta em Gênesis 6. 1 Pedro. Aqui eu catei todos os versículos da Bíblia que falam de Noé. 1 Pedro, 3º capítulo, verso 19 e verso 20. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade, a paciência, a bondade de Deus esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Agora, 2 Pedro, um pouquinho depois, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé. Não era pregadora, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer de lucro sobre o mundo dos ricos. Eu acho que se Noé estivesse na nossa geração hoje, as pessoas iam falar: isso aí não é um bom pregador, não, só ganhou 8 almas. Só ganhou 8. Do mundo inteiro conseguiu ganhar 8 almas. Não? A primeira dos parentes. Dos parentes, né? A família. Só que não sei se você colocou quadro aí. Só que ele ganhou as pessoas mais difíceis, ele ganhou só os parentes. A família. Ele disse que ganhou a família para Jesus. Da casa. Então nós vemos, irmãos, que não é fácil servir ao Senhor, não é fácil servir a Deus. Não é? Se demorou 100 anos para se construir a arca, 120 anos, vamos só imaginar, 100 anos ou 120 anos pregando, ou menos, ou mais, não sabemos. 8 almas somente a Deus. O resto zombava na cara de Noé, quer dizer. Alguns diziam: esse velho está ficando louco. Vai falar que vai chover na terra e vai acabar com todo mundo. Acho que esse Noé deve estar surtando. Com que? Esse Deus que está falando com ele, não falou com nós que vai fazer isso aí. Como é que ele diz que vai chover e vai acabar com tudo? E zombaram de Noé. Não acreditaram na mensagem de Noé. Noé se tornou um motivo de zombaria para eles. A mensagem de Deus, irmãos, para quem é de Deus, é alegria. A palavra da cruz é salvação para os que creem. Mas a Bíblia diz que era loucura para aqueles que perecem. É loucura. Vai falar de Jesus para muitas pessoas, é loucura. A mensagem que nós pregamos, a salvação, o juízo final, é loucura para a maioria. Alguns chegam ao ponto de dizer: Deus não vai mandar ninguém para o inferno, Deus é amor, Deus não faz isso, Deus no final vai perdoar todo mundo. Outros: Deus não existe, esse mundo é da evolução, esse mundo é um negócio do Big Bang. Outros dizem: eu não creio nisso, eu creio na reencarnação, que eu vou reencarnar novamente. E assim vai muitas teorias, muitas mentiras, e ninguém acreditando que o dilúvio vai vir. E o dilúvio vai vir novamente, irmãos. Só que não com água, mas com fogo. O fogo da ira de Deus, que está escrito também no 3º capítulo, que já é outro assunto, não vamos nem ler, nem entrar nesse assunto. Mas haverá o julgamento do Senhor. Hebreus 11, versículo 7. Dá um minutinho só. Isso foi em 75. Eu trabalhava examinando, e estava vindo um doutor, ele começou a fazer a clínica, na perto do unidade. A clínica estava quase pronta, e eu trabalhava. Mas naquele tempo,
meu irmão já era ferrenho comigo, sabe? E eu discutia com aquele doutor. E ele falava, adeus, Luiz. Adeus, Luiz. Falei disso. Aí nós ficou dentro, uma planta pé de milho lá, ele não molha ele pra você ver. Se Deus vai fazer, por que ele pé de milho lá? Aí, eu também nós discutia. Ele não acabou a clínica dele. Veio novo, de carência, 35 anos, morreu. Meu Deus. Morreu com 35 anos. O negócio é sério. Eu acreditava mesmo em Deus. Uhum. Agora, não sei se ele era ateu, porque ateu não tem ainda o conhecimento através do ateu, sabe? Mas eu sei que ele não acreditava em Deus. Só Deus para ter misericórdia. Hebreus 12, versículo 7. Olha só a fé. Aqui fala sobre a fé, para vocês entenderem. Pela fé não é divinamente avisado por Deus das coisas que ainda não se viam. Não se viam. Não foi avisado. Igual hoje, o povo está sendo avisado. Temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meu Deus! Então, pela fé, que acompanhado com obras, como pregamos aqui sábado, a fé foi o quê? Não é crer que Deus ia cumprir o que ele falou. E quando ele creu, ele demonstrou com a sua obra. Ele construiu a arca de Deus. É essa salvação que eu creio na Bíblia. Não é aquela salvação que a pessoa aceita Jesus aqui dentro, mas não mostra isso com a sua vida lá fora. Meu Deus. Ou não demonstra. Não estou dizendo, irmãos. Seria a maior blasfêmia dizer que a salvação é pelas obras. Não. As obras é só uma confirmação de que a pessoa foi salva. E também não estou dizendo que a pessoa aceita Jesus que hoje ela vai ser perfeita do dia para a noite, que também não vai. Mas uma mudança profunda Deus vai fazer e vai continuar trabalhando. Como diz a Bíblia, aquele que começou a obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus. É exatamente isso que Deus faz. Ele começou a obra em Noé e foi completando ela. Até o dia do dilúvio, até depois do dilúvio. Assim é a salvação. Por isso, não se entristeça se você está vindo à igreja, ainda não conseguiu abandonar o vício, não conseguiu abandonar o pecado, talvez a mentira, talvez alguma mania que você tem, ou algum sentimento. Apenas persevere em Deus, se arrependendo dos seus pecados, deixando eles, confessando, voltando-se para Deus, temendo a Deus, amando a Deus, que o Espírito Santo vai te ajudar e você vai ser mudado para a glória de Deus e as suas obras vão testificar que você realmente creu no Salvador Jesus Cristo. Bom, André, sabe para mim Mateus 24, versículo 37 e 38. Eu vou abrir Lucas 17. Agora Jesus vai falar sobre Noé. Lucas 17, versículo 26 e 27. Versículo 37 e 38. Lucas 17, 26 e 27 diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Pode ler. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Senhor, Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Ô, irmãos, que palavra dura, hein? Jesus falando, hein? Jesus falando e serve para esse mundo. É festa, hoje tem festa, hoje eu vou no bairro, hoje eu vou lá, agora eu vou casar, agora eu vou descasar, agora eu vou comprar, eu vou edificar, eu vou curtir minha vida. Essa é o retrato da vida aí fora. Essa é o retrato das pessoas que moram conosco, que trabalham conosco, que estudam conosco, que são nossos vizinhos, que moram nessa cidade. Essa é o retrato da televisão, da mídia, dos filmes, da novela. Essa é o retrato universal de todo mundo. A busca do prazer, comer, beber, festejar, se alegrar, casar, dar-se em casamento, sabendo que nada disso é pecado. Você comer, você beber, você casar, nada disso é pecado. Foi Deus que criou. Mas quando o homem só liga para isso, esquece de Deus,
isso se torna uma maldição das piores na vida do ser humano. É isso que Jesus está falando. O juízo estava chegando, eles estavam no pecado. Noé estava avisando eles do dilúvio. Do juízo, ninguém estava dando bola. Estavam preocupados em comer, em beber, em comprar, em vender, em plantar, em edificar, em casar, em dar em casamento. Assim também foi em Sodoma e Gomorra. Só estavam preocupados com bens materiais, em encher a sua pança de comida, em festejar, em estar no meio das festas, estar no meio dos shows, estar no meio da multidão, ser famoso, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Essa é a metade do Titanic. É o sonho, é o maior navio. Ali tem piscina naquele navio, tem tudo naquele navio. Tem comida, tem salão de baile, tem salão de jogos, tem campo de futebol, tem tudo. Tem suíte para rico, para pobre, para mais rico ainda, para milionário. Tem tudo nesse barco. Esse barco é o melhor que tem. Esse barco ninguém afunda. Nesse barco eu estou protegido. É um barco de ferro. É um barco poderoso. E não sabem que a pedra de gelo está na frente desse Titanic. E mais cedo ou mais tarde ele vai afundar. E essas águas são geladas, as águas da morte. E vai levar ele do mais profundo mar, do abismo da condenação eterna ao esquecimento. Seus corpos nunca mais serão achados, porque estarão no inferno para sempre, irmãos. Mas quem está na arca, por mais pequeno que seja, por mais zombador que seja aos olhos dos mundanos, quem está na arca está seguro. Quem está na igreja de Deus, invisível, quem faz parte do corpo de Cristo, ele está seguro das mãos do juízo de Deus e das águas e do fogo que vai ser derramado sobre essa geração. Noé. Jesus fala sobre Noé. O profeta Ezequiel fala sobre Noé também. Ezequiel 14, versículo 14. O profeta Ezequiel, temos mais duas bases bíblicas somente, e já voltamos ao dilúvio. Ezequiel capítulo 14, versículo 14. Esses versículos são lindos. 14. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 20 do capítulo 14 de Ezequiel. Ainda que estivesse no meio delas esses três jovens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Verso 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, nem seus próprios filhos, também a maldade do povo de Israel. Mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E essa é pior que o dilúvio ainda. Porque aquele povo conhecia Deus e era idólatra. Conhecia a palavra e se prostituía com outros deuses. E Deus disse, ainda que tivesse aqui no meio agora, Ezequiel, os maiores homens justos da Bíblia, Noé, Daniel era tão justo que as pessoas tentavam achar para ele e não conseguiam. E tentavam pegar essa lei de Deus. Nós, até talvez as pessoas não conseguiam achar falha. Mas em Daniel não conseguiram achar nenhuma culpa nele. Ele era irrepreensível. Jó nem se fala. O homem era tão justo que incomodou Satanás e fez Deus elogiá-lo. Ainda que esses três homens estivessem ali, no meio desse contexto, Deus não iria ouvir as suas orações, nem as suas intercessões pelo povo. Mas é Deus que, contudo, só ia salvar os seus por causa da sua justiça, por causa da sua fé em Deus, do seu compromisso com Deus. Por isso a salvação ela é única, exclusiva e é individual. Marido não salva mulher, pai não salva filho, filho não salva pai. Embora temos promessas de Deus, que Deus salva a nossa família, não é um sinal, meus irmãos. Não é um sinal que Deus vai ser obrigado a fazer tudo aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque essa promessa não depende só de Deus, depende de nós. Crê no Senhor Jesus, será salvo por sua casa. Crê no Senhor Jesus. E se não salvar? E se não for para o céu? Aí, irmãos, é com Deus. Porque Davi, seu próprio filho Absalão, seu próprio filho Absalão expulsou ele de Jerusalém e foi morto pelo seu soldado, pelo seu general.
e creio eu que não recebeu a salvação. Filho de Davi. Samuel e seus filhos eram injustos. O povo não queria que eles fossem juízes e pediram a Samuel um rei. Aí ele vai lá e coloca Saúl. Então nós vemos, irmãos, que caráter é forjado por Deus. Embora os pais são um bom exemplo aos filhos, porque um grande exemplo foi Samuel, mesmo assim não significa que todos vão ainda temer a Deus, porque a salvação é individual. Os próprios irmãos de Jesus, quando eles estavam na terra, não criam nele, só foram crer depois que ele ressuscitou. Então, devemos nos até isso, irmão. Salvação, ela é individual. E não é porque eu estou pregando e as pessoas não estão se salvando, não estou aceitando a fé, não é um sinal que eu não estou agradando a Deus, pelo contrário. Não é um sinal que Deus não me ama ou que eu estou sem a graça e a unção de Deus. Porque maior graça e unção do que não é, eu creio que nenhum de nós, nenhum desses pastores de multidão tem. Aleluia. E ele conseguiu só a família dele, só 8 almas para Jesus. Mas ele conseguiu. Então não importa, irmãos, com quantas almas você vai chegar ao céu para Jesus. Se é com uma, se é com 8, se é com 10, se é com milhões. O importante é você chegar lá nessa noite. Você tenta o mundo inteiro e perder a sua alma. Primeiro a sua alma, para depois a alma da sua família, para depois a alma dos seus vizinhos, para depois a alma daqueles que trabalham e que estudam contigo. Amém? A última base bíblica, o profeta agora Isaías fala sobre Noé. Isaías 54, 9, e já vamos estar voltando a Gênesis 6. Isaías 54, 9 diz assim: porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não tentarei mais contra ti, nem te repreenderei. Aqui é a promessa de Deus da restauração do povo de Deus. Assim como Deus jurou a Noé que não destruiria mais o mundo com águas de dilúvio, assim Deus está prometendo ao povo de Deus que iria perdoar os seus pecados e ia restaurar a sua vida. A arca de Noé, 150 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura, com primeiro, segundo e terceiro andar. No total dá 9.111 metros quadrados, no total dos 3 andares. Ou seja, para os irmãos falar uma linguagem para os irmãos entender, um vagão de trem com 600 vagões de carga, 600. Esse trem vai ter 100 km de comprimento. Ou seja, esse trem não existe no mundo. O que passa esse lugar já é pequeno, já demora. Imagina um trem de 6 km de comprimento. Ele vai conseguir carregar 40.860 toneladas. Essa era a capacidade da arca, carregar 40.860 toneladas aproximadamente. Ou seja, muitos duvidam. Mas será que na arca coube todos os animais? Tem um monte de animal na terra, será que coube todos os animais? Coube. Porque os peixes ficavam já na água, porque era dilúvio. As aves poderiam ficar em gaiolinhas. Os insetos, que são mais de 300.000 espécies de insetos, também facilmente acomodados ali. Os mamíferos, a maioria tudo tamanho do cachorro, no máximo, o leão, só tem aqueles maiorzão, o elefante, a girafa, o boi, mas a maioria é tudo menor. Cachorro, gato, os répteis são todos pequenos também. Lagartixa, cobra, largato, e vai tudo aquele monte de espécies. E todos eles ali em paz se acomodavam tranquilamente na arca. Outra coisa que eu aprendo com a arca aqui, irmãos. O trabalho de Noé era construir a arca. E qual foi o trabalho de Deus? Mandar os animais, as aves, os répteis e os insetos na arca. Não pense você que Noé saiu no meio da floresta, eu tenho que achar aqui um par de leão para trazer para a arca. Eu tenho que achar aqui um par de urso. Não pense você que Noé tinha que separar leão brigando com tigre, leão querendo comer ovelha, querendo comer boi. Não tinha isso na arca. Na arca havia harmonia, havia paz, porque Deus estava no controle de tudo aquilo. Agora que milagre. É maior do que Deus não fala dos leões, porque se os leões fechou a boca ali para não comer Daniel, imagine mais de um ano os leões lado a lado ali com... E o que os leões tiveram que comer? Acho que foi carne? Foi fácil.
E até alguns estudiosos, biólogos de animais dizem que tem animais que têm a capacidade de hibernar e ficar dias e até meses sem comer nada. Eles hibernam, assim como o urso, quando está na época da neve, os ursos polares, eles hibernam, eles fazem um buraco ali, dentro e ficam meses deitados ali, porque a comida que eles têm se torna para eles um reservatório, igual a formiga que faz a comida no verão. Então tinha animais que tinham maiores capacidades ainda de aguentar um passo de luta. Agora você imagina os casais ali entrando na arca, fecha os seus olhos e imagina. Imagina Noé com um cajadinho de pastora, a arca aberta, vindo um casal de leão, um casal de ovelha. Olha que milagre. E nenhum brigando com o outro, porque aqueles animais se tornaram bonzinhos. Não é passar a mão no leão, passava a mão na cobra. O filho de Noé ia lá, brincava com a serpente, pegava o escorpião na mão, pegava a aranha. Não picavam, não mordiam, não brigavam entre si, porque Deus estava dentro daquela arca, estava no controle daquela arca. Que milagre maravilhoso, irmão. Sinto até uma alegria só de pensar e só de imaginar na cena, aleluia. Que vai ser no reino de Jesus Cristo por 1000 anos aqui na terra. Quem sabe que Jesus vai reinar 1000 anos aqui na terra? É promessa bíblica, está lá em Apocalipse, que 1000 anos Jesus vai reinar com os santos aqui na terra, antes de todos virem para a Nova Jerusalém. E o profeta Isaías, ele relata isso, ele diz, a criança vai brincar com o leão, o bebê vai colocar a mão lá na toca da cobra, do basilisco, ele não vai picar ela. É isso que Deus vai fazer. Toda essa maldade que foi conquistada pelo pecado de Adão e Eva, os animais ficaram agressivos, a terra cresceu espinho, a mulher ia ter dor de parto, o homem ia ser maldito na terra, ia ser uma briga total, vergonha, confusão, mas no reino milenar, aquela parte que havia em Gênesis capítulo 1, entre Deus e o homem, que o homem e os animais, a criação e a natureza será restaurada novamente. O reino de Deus vai reinar sobre Jerusalém, cumprindo a promessa a Abraão, cumprindo a promessa aos judeus e a Davi. O teu reino, Davi, vai ser para sempre, aleluia. E você vai estar lá nessa noite, aleluia. Você vai estar lá com Cristo reinando e sendo sacerdote de Deus. Se hoje o mundo não dá nada pela igreja, se hoje o mundo considera a igreja um bando de fanáticos, de dementes, de loucos, um dia esse mesmo mundo vai ter que ver com os olhos que quem vai reinar nessa terra não vai ser Luiz Inácio Lula da Silva, não vai ser Barack Obama, não vai ser Bin Laden, não vai ser Alexandre o Grande, não vai ser nenhum desses monarcas, nem Hitler, nenhum desses ditadores de mundos, mas será Jesus Cristo e a sua igreja reinando na terra, e haverá paz, alegria, prosperidade, saúde, e toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. O profeta Ezequiel diz, e Zacarias capítulo 12 diz, quando o Senhor voltar, ele vai pisar os seus montes, lá no Monte das Oliveiras, vai abrir um buraco e vai sair um rio de águas vivas. E aonde esse rio passar, depois que a terra for destruída pelas calamidades do Apocalipse, essa água vai voltar a restaurar tudo novamente, de acordo com o padrão de Deus, e Deus vai reinar na terra por 1000 anos. Você quer estar lá com ele? Quer estar lá com Jesus? 1000 anos na terra. Vai ser como na arca, haverá harmonia e paz. Harmonia e paz entre os animais, entre os homens, porque Deus vai estar no controle. A velocidade do leão vai ser acalmada pelo leão da tribo de Judá. A fome do tigre vai ser acalmada por aquele que sacia todas as sedes e todas as fomes que a minha, a tua alma e toda a natureza tem. Aleluia. O veneno do escorpião, da serpente e da cobra será tirado, porque nesse dia não existirá mais veneno, porque o veneno mortal do pecado será aniquilado, porque existirá paz, saúde, alegria em Deus e para a glória de Deus. Aleluia. É isso, irmão, que você tem que entender. Aleluia. É isso, por isso que nós somos crentes. Essa é a nossa esperança de estar nos céus, de estar com Cristo, de reinar com Cristo, de contemplar a glória do Senhor, de contemplar a majestade do Senhor. E todos os animaizinhos ali foram na arca. Deus levou todos eles. Por isso, irmãos, mais uma coisa eu aprendo aqui nessa passagem. Devemos fazer a nossa parte, porque a parte de Deus que é o mais difícil, que é o sobrenatural, como foi pregado aqui em sala. A nossa parte é cavar as covas.
A nossa parte é catar os vasos emprestados, porque milagre é só Deus que faz. Aleluia. Faça a sua parte hoje. Cave aí suas cisternas, suas valas, seus buracos. Pegue vasos emprestados ao seu vizinho, porque a água vai vir, o azeite vai vir, o dinheiro vai vir, e a parte de Deus Ele fará nas nossas vidas, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E depois de todos os animais entrarem na água, Noé fecha a porta. Quando a porta da arca fecha, irmão, ela não abre mais. Não abre. Lá em Mateus 25, parábola das 10 virgens, quando a porta fechou, haverá pranto e ranger de dentes, porque a porta estreita foi fechada, e ninguém conseguirá entrar mais. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque a porta da arca vai ser fechada. E a porta da arca um dia vai ser fechada novamente. A graça de Deus um dia vai ser retirada desse planeta. Como já foi outrora, será novamente. Pela dureza do coração do homem, Deus entregará ao homem a seu próprio coração e enviará o anticristo como juízo, que está em 2 Tessalonicenses. Porque os homens não amaram a verdade, Deus enviará a operação do engano e a porta será fechada. E nesse dia vai ser tenebroso, irmãos. Por isso aproveita hoje que a porta da arca está aberta. Aproveita hoje, quando você tem a misericórdia de Deus a seu favor. Tem o sumo sacerdote Jesus Cristo para interceder por você. Tem igrejas pregando a palavra de Deus. Tem homens orando por você. Aproveite enquanto a porta está aberta, porque um dia essa porta vai fechar. E Deus não faz questão de multidão, irmãos. Ele não poupou o mundo antigo, mas ele destruiu tudo, porque eles eram rebeldes contra o Senhor. Deus não vai fazer questão, irmãos. Se ele tiver que voltar só para uma pessoa nessa terra, que estiver preparado, ele vai arrebatar só uma. Se ele tiver que arrebatar 100 ou 100 mil, ele vai arrebatar só quem estiver preparado. Quem não estiver, vai ficar para as águas do dilúvio. Vai ficar para passar pela prova, pela tribulação que haverá sobre toda a face da terra. Foi isso que Jesus alertou lá em Lucas e lá em Mateus. O povo estava dormindo, só pensava nas coisas terrenas, no casamento, em comprar, em edificar, em comer, em beber, e se esquecendo do mais principal, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo é melhor do que comida e bebida. Jesus Cristo é melhor do que arroz e feijão, do que bife na mesa, do que doce, do que Coca-Cola, do que café. Jesus Cristo é melhor do que sexo, Jesus Cristo é melhor do que casamento, é melhor do que carro novo, é melhor do que casa própria. Jesus Cristo é melhor do que tudo, meu irmão. E é só Ele que pode saciar a minha e a sua alma. Em João capítulo 8, ele diz aos fariseus: vocês comeram o maná. O maná foi Deus que mandou do céu, por a providência de Deus. Mesmo assim, seus pais pereceram. Mas aqueles que se alimentarem de mim, esses viverão para sempre, terão vida eterna. Então não importa nessa noite que você está se alimentando do maná de Deus, da providência de Deus, da cura de Deus, da profecia de Deus, das bênçãos de Deus, da prosperidade de Deus, das bênçãos que Deus está fazendo em sua vida, dos dons que Ele está te dando, porque isso mesmo você tendo, você pode perecer, como pereceu aquele povo que comeu a providência de Deus, como pereceu aqueles leprosos que foram curados por Jesus. Mas se você se alimentar dele, beber da água que Ele mesmo lhe dará, beber do pão que é Ele mesmo, você terá vida eterna e o Ele liberará para a glória de Deus nesta noite. Se alimente dele e dê para dentro nessa noite. Busque o reino dele e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por 7 dias a arca fica com a porta fechada, e no 7º dia desce água. 40 dias e 40 noites de chuva. No primeiro dia é normal chover. Sábado vai ter uma chuva forte, quem escutou? Acho que os irmãos estão dormindo profundamente igual o Jonas. Essa noite? É. Você escutou o primeiro trovão? Escutei. Eu sei que eu acordei com o trovão, mas... Primeiro. Do nada, assim, né? É que agora eu estava olhando. O primeiro trovão que você deu para os irmãos não conheceu, vai acontecer do lado aqui. Eu ouço trovões, irmão, eu acho muito interessante, porque... O primeiro.
A Bíblia diz em Salmo que a voz do Senhor é como a voz do trovão. Imagina o poder de Deus, irmãos. Um trovão faz a gente estremecer. Faz a gente estremecer. Quem é crente até não tem muito medo, mas que estremece na vida, estremece. Imagina o trovão da voz de Deus, irmãos. Se não é crente, aquele barulho parecia que estava derrubando o mundo. E a chuva caindo no dilúvio. Primeiro dia normal, aquela chuva torrencial, irmãos. Não é chuvinha assim, não. É chuva forte, com trovoadas, com vendavais. A Bíblia diz que Deus abriu as comportas do céu. Deus tem a chave dos céus. Por isso, quando Elias ora, Deus manda a chuva. Quando Elias ora, a chuva para. Quando Jesus manda, a tempestade acalma. Porque ele tem a chave. Os católicos dizem que quem tem a chave do céu é São Pedro. Né? Chave só quando ele quer. Não é. Quem tem a chave do céu é Jesus. É Jesus que tem a chave do céu. A autoridade sobre os céus e sobre a terra é Deus. Pedro tinha quando ele estava vivo. Depois que ele morreu, a chave continuou com os apóstolos, com os evangelistas, pastores, e está conosco hoje a autoridade do Reino do Céu para pregar a palavra de Deus, para que as pessoas sejam perdoadas por Deus e vão aos céus para a glória de Deus. E a chuva caiu. O que eu acho interessante é que a Bíblia diz que até a fonte dos abismos, vamos ver o verso 11, Gênesis 7, 11, 10 e 11. E aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo ao 17 dia do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. No mesmo tempo que Jesus ficou em jejum. 40 dias e 40 noites, que é um dia de 24 horas. Os judeus contavam dia e noite, que é para nós um dia. Ou seja, 40 dias de 24 horas. Houve chuva sobre a terra. Chuva forte. As janelas do céu se abriram. O grande abismo. Abismo fica onde? Embaixo ou em cima? Embaixo. Abismo. Embaixo. Como a Bíblia, irmãos, é um livro espiritual, a explicação científica para esse texto do abismo, qual é? O abismo é algo que está embaixo de nós. Você sabia que tem algo embaixo de nós aqui? Nós não vemos. Mas se café começar a cavar, não em todos os lugares, mas na maioria dos lugares tem água. Você vai cavar, vai chegar numa parte, não vai ser terra mais, vai ser terra, depois você vai pular até achar água. Tanto que, hoje tem canos de sabete, mas há 100 anos atrás não tinha todo esse tipo de cano, tinha 200 anos atrás, era tudo água de poço, a maioria. Quando eles cavavam, a água vinha debaixo da terra. Então tem muita água debaixo da terra. Muita água, o suficiente que tem debaixo da terra, que tem no céu, todas essas nuvens, e que tem nas geleiras antárticas. Se tudo aquilo derreter, se as águas resolverem acontecer terremoto debaixo da terra, os abismos estourarem, as águas subirem, e a água de cima descer, irmão, vira o dilúvio novamente na terra. Então, nós entendemos, irmãos, que esse dilúvio foi universal. A água encheu toda a terra, todo o planeta Terra. A terra é 1% terra e 2% água. Ou seja, tem mais água no nosso planeta do que terra. Então não devia nem chamar planeta Terra, devia chamar planeta água. Embora a maioria das águas sejam salgadas, tem mais água do que terra. Então não seria difícil para Deus fazer esse dilúvio. E se nem tivesse água na terra, fosse só deserto na terra. Se Deus quisesse, ele falava, haja água e acabava em um dia tudo. Porque Deus tem poder para isso. E a chuva veio e todos começaram a morrer. Agora eu gosto de imaginar, irmãos. Imagina. Feche os teus olhos e imagina agora. As pessoas para as quais Noé pregou. Que foi o mundo inteiro. Nós pregamos, talvez para São Manuel, algumas cidades, ele pregou e condenou o mundo inteiro com a sua mensagem de loucura para os que perecem. Imagina esse povo agora, quando a chuva já está no 10º dia carreado, já está alagando tudo. Alguns tentam subir as montanhas, vai tentar escapar da chuva, mas
Outros até tem seus barquinhos ali, mas conforme a chuva vem aquelas ondas e igual todos os barquinhos deles. Crianças chorando e morrendo, adultos morrendo, festas de casamento acontecendo exatamente naquela hora e a água descendo. E as pessoas comendo, bebendo e a água destruindo tudo. Até os animais que não tinham culpa do pecado do homem pagaram o pato. Como diz em Romanos 8, que até a criação ela geme aguardando a restauração por causa do pecado nosso. Até a criação foi afetada por causa do nosso pecado, por causa do domínio do príncipe deste mundo. Todos eles, imagina o arrependimento deles, que já foi tarde. Por isso o arrependimento pode ser tarde, irmãos, pode ser tarde. Não pode dar tempo mais. A porta já pode estar fechada. Por isso, quando hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia de você mudar de vida. Hoje é o dia de você escolher o caminho de Deus. Porque daqui meia hora nós podemos sair daqui, não sabemos o que pode nos acontecer. Amanhã não sabemos o que pode nos acontecer. Então hoje é o dia de você aceitar o Senhor, de você amar a Deus, de você servir a Deus, de você ouvir esses loucos pregadores dizendo que o único caminho é Jesus, que o juízo virá sobre a terra, e se você não estiver guardado nele, você vai perecer no mundo do dilúvio. Mesmo que você tenha bênçãos da vida, os casamentos, as comidas, as festanças, mesmo com tudo isso, não vai te fazer escapar da ira vindoura que vai estar vindo sobre a terra. Então acorda, porque aqueles homens e aquelas mulheres começaram a dizer: meu Deus, por que eu não ouvi Noé? Por que eu não entrei naquela arca? Por que eu não entrei? Por que eu não fui com ele? Eu zombei daquele homem, eu zombei, disse aquele homem é louco. Olha lá, me construiu um barco no meio da montanha, agora estão todos os animais ali. Eu não quis ficar, eu até zombei dele. Quantas vezes ele pregou para mim? Quantas vezes ele mandou eu mudar de comportamento e aceitar Deus? Eu não quis, agora estou aqui perecendo. Quantos nadando, morrendo afogados, dizendo: Deus de Noé, me socorre, me salva, Deus de Noé. E a salvação já foi arrancada, já foi chupada, porque eles não deram ouvidos ao voz de Deus, irmão. Então dê ouvidos, pelo amor de Deus, eu te imploro. Não ouve a minha voz, não. Ouve a voz da palavra de Deus essa noite. Ouve a voz de Deus. Escapa do juízo, escapa do dilúvio, escapa enquanto é tempo, porque Jesus está voltando. Escapa enquanto é tempo na sua vida, como os anjos disseram a Ló, foge de Sodoma e Gomorra, sai depressa, porque eu farei fogo descer do céu, Ló, sobre essa terra. E não olhe para trás, irmão, não olhe, porque se olhar vai virar estrada de sal. Então não é momento de ter saudade do Egito, de eu tentar olhar para trás, ou de ficar zombando, filosofando, dizendo: eu já estou contente com a minha vida, eu já tenho comida, eu já tenho bebida, eu já tenho casamento, eu já tenho carro. Para Deus isso não significa nada. O importante é você estar dentro da arca, obedecendo e fazendo o que Deus mandou você fazer, porque o dilúvio vai chegar novamente, irmãos. Essa história vai se repetir novamente e a humanidade novamente vai cair na mesma condenação. Porque Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, disse em Eclesiastes: não há nada novo debaixo do céu que já não tenha acontecido. Aconteceu, vai acontecer de novo. Só que de uma outra maneira, com fogo, com tribulação. Então, acorda, Noé. Você que está ouvindo Noé pregar há muito tempo, acorda. Porque aquelas pessoas tentaram acordar, mas já era tarde demais. 4 coisas que não voltam mais: a brecha lançada, a palavra dita, o passado não volta mais e a oportunidade perdida. Oportunidades que eu e você já perdemos, elas não vão voltar mais. Oportunidades que tivemos de estudar e não estudamos. Preferimos ficar jogando bola. Não ouvimos a nossa mãe, que repete a mim: não vai voltar mais. Dá até para estudar, e vou estudar, mas não volta mais, porque perdi. Então aproveite quando você é jovem, quando você tem tempo, porque vai chegar um tempo que você vai sentir dor, e Eclesiastes 12 vai sentir muito efeito alma.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude, antes que venham os maus dias, a qual você vai dizer, não tenho mesmo prazer, nem contentamento. Quanto tempo eu desperdicei na minha vida? Em vez de eu conseguir oportunidades, estamos perdendo de ser abençoados por Deus. Quantas oportunidades Deus está nos dando para obedecer a sua palavra, quantas oportunidades, e nós estamos deixando ela sair das nossas mãos. Depois vai ser tarde demais. Não vai dar mais tempo. Depois que a água começar a cair, aí não dá tempo mais, irmãos. Aí não volta mais. O tempo não volta mais. Não adianta. Aquele tempo que eu era jovem, eu tinha mais força para jejuar, para orar. Eu poderia ir daqui na Copa 2 a pé agora, ir lá e pregar a palavra, e depois sair de lá e para Aparecidinha. Vai chegar um tempo que o nosso corpo não vai nos ajudar mais. Vai chegar um tempo que nós vamos ficar fracos, nós vamos envelhecer, nosso corpo vai ficando fraco, como diz a Bíblia. A erva vai murchando, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre, aleluia. Por isso, quando você tem força, use para Deus a sua força, jovem. Use para Deus a sua força, homem e mulher. Usa para a glória de Deus o teu corpo nesta noite. Os maiores homens de Deus começaram na sua juventude. Daniel, Davi, José, Estevão, na sua juventude eles brilharam como a luz do mundo, fizeram a diferença e Deus abençoou a vida deles. Então faça a diferença agora. Ainda que o mundo inteiro esteja no pecado, ande com Deus. Gênesis 6, 9, a última parte. Noé andava com Deus. Quem anda com Deus é salvo do dilúvio. E se não é salvo dele, é arrebatado. Enoque andou com Deus, Deus o arrebatou e levou para si. Abraão foi chamado amigo de Deus, porque ele creu em Deus, e isso foi imputado por justiça. Então ande com Deus, irmão. Procure andar com Deus, porque quando o dilúvio vier, você vai estar salvo para a glória de Deus. Aleluia. Já vamos encerrar. Agora eu vou dar a quantidade de espécies que tinham na arca, mais ou menos. 1.700 espécies de mamíferos, 10.087 de aves, 9.987 répteis e aproximadamente mais de 100.000 insetos. Isso é um número por baixo, não é o número exato, porque existem muitas variedades de espécies de animais aí nesse mundo, que até hoje os homens descobrem, vocês assistem na televisão, as reportagens desses homens que vão no meio das ilhas, Nova Guiné, Amazônia, no meio das selvas da África, e até hoje eles acham animais ali que não eram catalogados ainda pela biologia. Até hoje eles acham, porque a criação de Deus é maravilhosa, irmãos. A criação de Deus é gloriosa, é diversa. Há vários animais de várias cores, de vários tamanhos, de vários jeitos. O que será que Deus quis nos ensinar com isso, irmãos? Que nenhum ser humano é igual ao outro. Por causa da digital já é a primeira prova. Que nenhum de nós somos iguais a ninguém. Cada um aqui tem um valor especial para Deus. É uma alma. E que vale mais que o mundo inteiro perdido. Tem uma digital. Assim como a variedade de animais, assim como há infinitas estrelas no céu, que há mais estrelas no céu do que grãos de areia na praia, e são de tamanhos diferentes, de brilhos diferentes. As estrelas são maiores que o Sol. E o Sol é mais de 100 vezes maior do que a Terra. Se você acha que o planeta Terra é grande, Júpiter dá 35 vezes maior do tamanho da Terra. Se catar o nosso planeta, mais 30 vezes não dá o tamanho de Júpiter ainda. E Júpiter não chega nem aos pés do tamanho do Sol. Que o Sol não chega nem aos pés do tamanho de muitas estrelas, que todas elas juntas não chegam ao tamanho do universo da galáxia, que toda a galáxia junto não chega a um minúsculo do tamanho do poder, da glória e da grandeza de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Esse o tema, ele guarda a sua palavra, ele tem tudo no controle, todos os animais estão no controle dele. O que ele está querendo te ensinar? Que a tua família, a tua situação financeira, a tua casa, a tua vida, a tua escola, o teu trabalho, essa cidade, este mundo, parece estar até no controle do diabo, mas não está. Está no controle de Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. É isso que eu aprendi com o dilúvio também, que tudo está no controle da soberania de Deus. E toda essa multidão de animais estava ali na arca.
Na arca tem trabalho. Tem trabalho na arca de Deus. Não pense que você aqui na igreja de Deus não tem trabalho para você que tem. Tem para todos. Para todos tem trabalho. E sopra aí. Grande é a seara. Poucos são os ceifeiros. Grande é o trabalho de Deus. Grande é o fazer de Deus. Se você entra na igreja e diz, eu não sirvo para nada na igreja, eu sou um coitadinho, você está ouvindo o inimigo falar na sua mente. Porque você é um trabalhador na seara de Deus. Trabalhador não é só aquele que é pastor, aquele que prega. Não. É aquele que evangeliza, aquele que ora, aquele que limpa uma igreja, aquele que ajuda no trabalho, aquele que oferta, aquele que dizima, aquele que dá uma boa palavra para alguém, aquele que vai fazer visita no hospital. Há trabalho que sobra, irmãos, para nós fazermos. Se não estamos fazendo, é porque não estamos querendo fazer. Porque trabalho é o que não falta. John Wesley foi expulso das igrejas. John Wesley, se você tiver a oportunidade, compre o livro Heróis da Fé. Heróis da Fé conta a história de homens de Deus que fizeram diferença aí na história da igreja. John Wesley foi expulso da igreja nominal. Foi expulso, pastor. Não aceitaram a pregação de John Wesley. Sabe o que ele fez? Ele parou? Não. Continuou. Tá bom, não vou pregar na igreja mais. Agora, o meu público é o mundo. Pregou nos campos, nos desertos, no meio dos lugares dos trabalhadores, ia lá no meio dos mineiros, pregava e ganhou muito mais alto do que todas as igrejas nominais do seu país. John Wesley pregava 800 vezes por ano. Desde a sua juventude até os 86 anos de idade. Ele viajou milhares de quilômetros a pé e a cavalo, pregando a palavra de Deus. John Wesley. Qual era o segredo dele, irmão? O segredo dele era andar com Deus, era ter vida de oração, era buscar a Deus, era se converter a Deus, era amar a Deus, era amar as almas. Nada pôde parar John Wesley. Nem mesmo a igreja nominal, nem mesmo a igreja tradicional. A mesma coisa com Martim Lutero. A mesma coisa com Jesus. A igreja da época, o farisaísmo, as sinagogas de Satanás, o templo do comércio, não aceitaram a mensagem dele, a não ser os humildes. Não pararam Jesus. Eles pregavam na casa, pregavam no campo, pregavam na beira da praia. Aonde ele estava pregando e fazendo a vontade de Deus. Porque ninguém para homem e mulher de Deus. João Batista, não aceitamos a sua pregação aqui, João Lutero. Sua pregação é muito dura, não tem problema. Eu vou ser a voz que clama no deserto. É lá no deserto, lá no Rio Jordão, que Deus vai dar as almas ali, eu vou pregar e elas vão se converter. Por isso, quem quer servir a Deus, irmão, não dá desculpa e ninguém consegue parar. Ninguém consegue te parar nessa noite se você tiver convicção no que Deus te chamou para fazer. Se você tiver convicção, não é na arca que Deus te mandou construir, nem o mundo inteiro com a sua zombaria vai conseguir te parar, porque você vai ser uma pessoa determinada na fé para fazer o que Deus te manda fazer. Em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé. Com essa palavra, encerramos com chave de ouro. Ninguém pode te parar, velho. Ninguém vai te parar. Só para se você quiser. Ninguém te para. Ninguém te para. A tarefa que Deus te deu para Noé foi construir a arca. Para Abraão foi sair da sua terra para constituir uma nova nação. Para José foi ser governador do Egito. Para Davi foi ser rei de Israel. Para Pedro foi apacentar as ovelhas. Para Paulo foi ser apóstolo aos gentios. Cada um com a sua tarefa. Nenhuma tarefa aqui é igual do outro. Não tem como. Por isso eu sempre prezo que Deus não tem cópia, não tem xerox de ninguém. Cada um é individual a Deus, tem um plano, um projeto, um propósito de Deus, pois cada um de nós somos diferentes. Nós somos diferentes, temos mentalidade, temperamento diferente. Às vezes eu se magoo por uma coisa, o pastor se magoa por outra coisa que não vai nem fazer cócegas no meu sentimento, porque todos nós somos diferentes. E cada um no seu temperamento Deus vai usar. Jeremias, esse profeta é chorão, só chora, mas é o profeta chorão que Deus vai usar. João Batista, você é muito rude, mas é nessa rudez
que Deus vai usar João Batista. Ah, João, você é muito bonzinho, meus filhinhos não pequei, estão pecando, você está falando filhinhos ainda. Cada um Deus vai usar conforme a medida de fé e conforme a graça que foi dada, irmão. É isso que muitos não entendem, pastor. Acham que todo mundo tem que ser igual a todo mundo, não é assim que funciona. A graça de Deus veio para quebrar todas as barreiras de inimizade entre os homens e trazer o amor, a graça, a paz e a comunhão de Deus. Paulo entendeu isso quando repreendeu Pedro. Ele achava que a graça era somente para os judeus e para a lei. Paulo foi lá e disse, a graça não é para os guardadores da lei, a graça é para todos. A mensagem de Noé da salvação é para todos, irmãos. Então prega a palavra em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui nessa noite pela tua palavra, Senhor. Eu sei que embora pareça loucura o que eu estou falando aqui hoje, loucura que esse povo acredita, que um dia haverá um julgamento final, que um dia haverá fogo sobre essa terra, que um dia haverá 1000 anos de reinado, que um dia depois desses 1000 anos haverá um novo céu e uma nova terra. Parece loucura, Senhor, para aqueles que perecem. A salvação pela fé parece loucura, porque o nosso orgulho quer nos fazer que nós sejamos aceitos a Ti, Senhor, pela nossa bondade. Ninguém consegue ser aceito a Ti pela bondade. Devemos ser aceitos diante de Ti pela nossa humilhação e reconciliação com Deus pela graça oferecida no Calvário, Senhor. É isso que o homem orgulhoso e religioso não entende, Pai. Que é a graça de Deus que nos alcançou. Deus Todo-Poderoso, alcance a cada vida que agora. Essa pessoa que está aqui desanimada, batida, mostra para ela que é o Senhor que tem o domínio dessa arca, que é o Senhor que domina dos animais, que é o Senhor que fecha a boca desse leão, que é o Senhor que faz esses leões que moram juntos não brigar. Tira essa contenda, esse laço, essa inveja, trazer a tua paz, a tua graça e o teu poder no lar de cada um aqui agora, a salvação, o poder, porque tu és soberano e está no controle de tudo. Ajuda-nos a fazer a nossa parte também, Senhor, a construir a arca, não do nosso jeito, mas do teu jeito, a fazer do jeito que o Senhor mandar, não do jeito que o homem quer ou que a religião quer, não, meu Deus, mas do jeito que o Senhor quer, meu Pai, porque infelizmente vivemos nessa época, Senhor, aqui tem homens que têm muito mais experiência do que eu, Senhor, e já passaram por denominações, a qual parece que as suas regras são mais importantes do que a palavra de Deus, ó Deus, e fecham o reino dos céus as pessoas por causa das suas ignorâncias bíblicas, ó Pai, mas essa noite abre a nossa visão, tira a nossa escama como o Senhor tirou de Paulo, Senhor, que contemplou o evangelho da graça, da salvação e do teu amor, meu Deus, e que a tua graça venha superabundar em nossa vida para sermos pregoeiros da justiça do Senhor, em Cristo do Evangelho. Deus eterno, despede cada um dos irmãos em paz para os seus lares, ó Deus, e que eles venham entender, meu Deus, que é melhor estar na arca, é melhor estar aqui, do que estar no Titanic, porque o Titanic vai afundar, mas a arca vai permanecer, porque é do Senhor. E quando a chuva cessou, a arca foi até o Monte Ararat, acabou-se o dilúvio, e Noé saiu da sua família e começou tudo de novo, para a glória de Deus. É assim que Deus faz. Amém. Ah, eu não falei do arco para os irmãos, né? Só vou ler do arco-íris para os irmãos aí. Sempre que os irmãos veem o arco-íris, vão lembrar da história de Noé. Gênesis 9, 11. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Versículo 12 de Gênesis 9. E disse-me, este é o sinal do concerto que põe entre mim e vós, entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente, toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente, de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé, este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Aleluia. Sempre quando você olhar um arco aí no céu, lembre-se que Deus ainda acredita na humanidade.
que Deus ainda quer salvar, que Deus ainda quer libertar. Pois assim como ele fez aliança com Noé, de não destruir mais o mundo com água, pela sua bondade, amor, graça e misericórdia, soberania, é um sinal, irmãos, que Deus não volta atrás da sua palavra. E se você crê em Cristo, invocar o nome do Senhor, Deus não vai voltar atrás, Ele vai te salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo do dilúvio. Amém? Irmãos, quer oração? Vem aqui na frente, amém?